Aqui a gente dando sequência, então a gente entra no outro tópico, né, que fala um pouquinho da mobilidade, que também se vincula a cidades inteligentes e que também se vincula a questão da sustentabilidade, né? Então a mobilidade ela é muito mais do que traçarmos um deslocamento do ponto A para o B. Né? Então eu saí da minha casa e vim aqui encontrar com vocês. É muito mais do que isso, a mobilidade, né? Então a mobilidade, portanto, ela vai depender de diversas variáveis e essas vão interferir na nossa capacidade de deslocamento. E aí, quando a gente olha a realidade das nossas cidades, o que a gente tem lá nas nossas cidades? Será que a gente está copiando modelos? Será que a gente está criando alternativas que são realmente apropriadas para aquele local? E essas variáveis vão depender, então, do trânsito, de como está o transporte público individual, transporte motorizado e não motorizado, os ciclistas, os pedestres, a circulação de pessoas, a realização de um grande evento, como esse que você acabou de citar. São 3 dias de festa que muda a dinâmica da cidade, né? Completamente a dinâmica em termos de hospedagem, infraestrutura, mobilidade e tudo mais. Curitiba recentemente implantou os patinetes e as bicicletas compartilhadas. E aí, daqui a pouco já vão sair estudos, né? Mas, em todo caso, não tem regras, né? Está aí mais uma questão. A iniciativa privada veio, trouxe, o coletivo adotou, só que o gestor público não tem legislação. Aí, outro dia, eu saindo de uma lanchonete, onde a pista dos carros vem só para cá, eu olhando para o lado de cá, eu quase atropelei um menino de 10 anos. Porque ele simplesmente veio a 40 por hora na minha frente, assim, numa calçada larga, nova, numa avenida que foi requalificada há pouco tempo, super bonita, gostosa de usar, mas para os carros, né? E aí aquele menino veio, assim, numa velocidade, gente, por pouco. Então, assim, temos que refletir sobre isso, né? Não é simplesmente autorizar, qualquer um pode sair usando. Então, Curitiba já teve o primeiro acidente quase fatal entre um morador em situação de rua que usava uma bicicleta e uma jovem que estava usando um desses patinetes e acho que meio que não sabiam para que lado ir, eles colidiram de frente, os dois foram para a UTI com lesão no cérebro. Foi uma queda bem violenta, um acidente bem violento, porque ambos estavam sem capacete, sem nenhum preparo, né? Então, veja que questão interessante, o que tem a ver com a gestão urbana, com a mobilidade, com a sustentabilidade e com as cidades inteligentes. Tem tudo a ver, né? Qualquer um pode pegar seu aplicativo e alugar aquela patinete ou aquela bicicleta e sair usando. Então, a gente já vai ter, logo, logo, aí umas dinâmicas novas e espero muito que essas soluções cheguem para as mais diferentes cidades do Brasil. Realmente, elas são muito legais, eu acho que são aí sustentáveis, não preciso ficar comprando uma bicicleta só para mim, eu posso compartilhar. É a solução, mas vai ter que legislar, vai ter que regular o uso. A infraestrutura, sim. Na rodovia, sim. E mesmo aqui a discussão está gigantesca ainda. Daí nós tínhamos um ativista, né, o Goura, que é um ativista ambiental, do ciclismo e tal, virou vereador. Aí a parte do ativismo muda um pouco, né? Mas ele está muito à frente disso e eles estão conseguindo. Então, os 3 tipos diferentes estão sendo implantados. Ainda, acho que tem muito para a gente caminhar, para a gente melhorar, mas são soluções importantes e espero que isso chegue para a cidade mesmo. Acho que é algo extraordinário. Essa foto é emblemática, muitos de vocês já devem ter visto, né? Mas é sempre bom trazer. 75 pessoas sendo transportadas por 60 automóveis, né? Ou por um ônibus, ou por bicicleta. Então, infelizmente, nós estamos replicando isso aqui nas cidades brasileiras. Então, tem lugares aí que você fala que tem a cidade desenvolvida, você chega lá, a avenida de 4 pistas. Sim. Não tem lugar para você... não é para a pessoa, né? O pedestre passar. Para você se deslocar, você tem que pegar o carro aqui, um outro bolsão lá, estacionar. Sim. Assim, né? Para você ir para outro lugar, você tem que sair daqui, num bolsão de estacionamento, pegar, andar lá e estacionar no outro para você ir no mercado. Você vai embora.
No Japão já é o contrário, né? Você anda de bicicleta, daí você deixa a bicicleta naquelas garagens gigantescas, pega o metrô e tudo mais. Então, tem como solucionar, né? Só depende realmente das cabeças que estiverem planejando naquele momento histórico, naquela cidade, né? Então, esse aqui também é bem emblemático e a gente nunca deve esquecer dessa imagem, assim, pela importância que ela tem, tão significativa, né? As formas de interpretação dessa mobilidade vão exigir também significados diferentes. O que é mobilidade a partir de quando eu penso a acessibilidade? Acho que vocês viram isso, inclusive, na primeira aula, no primeiro módulo aqui, né, no curso. São como adaptar esses meios para que vão possibilitar essas pessoas se deslocar. Então, não sei se algum de vocês já aconteceu de ficar com uma mobilidade momentânea, né, mobilidade reduzida, o impedido de... quebrou o pé, está lá com a muleta, né? Se coloque nesse lugar e tente usar a cidade para ver. Tente acessar um prédio público, uma escola. Carrinho de bebê, né? Mas tem uns que não têm filho, né? Mas quem tem filho, então é... Então, veja como que são curiosas as questões. Quando você não precisa daquilo ali, aquilo não tem importância, né? A partir do que você vira usuário daquilo... como eu trabalhei um tempo com política para pessoa idosa, por exemplo, era uma organização, se não me engano, de Minas Gerais, que fazia uma capacitação bem específica, onde eles colocavam pesos nos pés, nas mãos, no pescoço, colocavam óculos que você não conseguia enxergar muito bem, para simular como uma pessoa idosa se movimenta. E aí você entende por que uma via pública que tem 10 segundos para atravessar um semáforo do pedestre, ela não é igual para todos. Ao passo que um jovem sai correndo e atravessa a rua do jeito que ele quiser, quanto mais a idade vai passando, ou os tipos de mobilidade sendo reduzidas, a gente tem mais dificuldade. E a cidade tem que ser pensada para todos. Sim. Como, por exemplo, você pensar a cidade para os atletas. É uma forma, você tem que pensar a cidade para todos, né? Então, tentem fazer esse teste. Isso aí é ótimo para a campanha educativa, se você quer sensibilizar, né? Então, é chocante esse tipo de coisa. Outro ponto é pensar a mobilidade a partir da sustentabilidade, como a gente acabou de ver, e os padrões, então, de como a gente pensar a energia mais limpa. A descentralização de serviços, ela acabou ajudando, né? Daí, mais uma vez, vou eu citar Curitiba, justamente por conta das ruas da cidadania nos bairros, onde os serviços da prefeitura foram descentralizados. Então, eu não preciso vir até o centro cívico para tirar um alvará, para consultar o IPTU, para resolver uma questão do meu vale transporte. Eu resolvo no bairro onde eu moro. Inclusive, alguns serviços, se eu sou daquele bairro e quero usar em outro, eles não deixam. Justamente que é para a gente frequentar aquela centralidade que eu tenho no bairro, né? Então, essa circulação, esses serviços que a população precisa usar, como que eu posso também pensar a questão da circulação e da mobilidade? A questão da mobilidade virtual, né? Tais como as realizadas através dos telefones, fixos quase nem tem mais, né? Mas móvel mesmo, estamos aí com os nossos smartphones. Internet e as outras tecnologias de comunicabilidade, né? Como é que a gente pode pensar também a mobilidade urbana a partir dessas tecnologias? Como é que eu posso fazer para facilitar isso para a população? Porque eu já tenho o cidadão utilizando, né? E relacionado à mobilidade social, que envolve, então, as migrações, mudanças econômicas e ocupacionais. Eu brinquei com você no início, né? Como é que está a região metropolitana de Londrina, né? O pessoal fala que Londrina já é região metropolitana, lá, as cidades do entorno, né? Mas a nossa realidade Curitiba, Belo Horizonte, a gente vê muito isso, que Belo Horizonte tem mais regiões metropolitanas, Minas Gerais como um todo, né? Então, por exemplo, as pessoas que se deslocam de outras cidades do Paraná, que vêm trabalhar em Curitiba para estudar ou trabalhar, enfim, elas acabam muitas vezes se fixar em Curitiba, e elas se fixam no entorno, que são cidades próximas, que têm a integração com o transporte público, mas, dependendo do lugar que essa pessoa fica, ela leva 1h30 para chegar no trabalho. E, às vezes, na volta, mais 2 horas. Então, olha o tempo que ela perde. Como pensar essa mobilidade? Então, trazendo moradias para o centro. Inclusive, agora tem um projeto novo de uma moradia mais social,
você vai fazer com que outros perfis de pessoas possam morar no centro. E, consequentemente, essas pessoas não vão precisar se deslocar tanto para o seu trabalho ou para estudar, né? Os serviços vão estar mais disponíveis. Os significados da mobilidade enquanto circulação, que acho que é a concentração que a gente pode colocar aqui para o curso, né? Para trazer, agregar mais elementos aí para vocês levarem para as realidades de vocês. Focar, então, nisso. A mobilidade enquanto circulação na cidade. Como é que a gente faz para melhorar essa circulação? Diminuir o acesso dos carros ao centro, uma coisa que a gente já falou agora há pouco, pela questão da poluição, né, que é liberada na atmosfera. O replanejamento dessa estrutura urbana, essa descentralização, onde você lá no bairro tem acesso ao serviço, você evita que as pessoas se desloquem. Está sendo um processo muito natural de você ver, a gente brinca que são os centros de bairro, onde você tem toda a rede bancária, farmácias, todos os serviços ali. Você não precisa mais vir para o centro original da cidade. Você usa o bairro. Até tem algumas campanhas assim, né? Compre local, usufrua do local dos serviços, dos restaurantes, justamente para você movimentar a economia local. Isso é uma coisa que acaba naturalmente acontecendo, mas se o planejamento prevê. Né? Porque muitas vezes o zoneamento, o planejamento, ele não fez uma previsão, falou, não, aqui não pode ter escola, ou aqui não pode ter restaurante. Aí você elimina isso, você acaba concentrando num lugar só, e isso muitas vezes não é bom. Né? A questão da estrutura rodoviária, acho que para as cidades onde vocês moram, isso é uma realidade assim, um pouco mais forte, né? Porque muitas vezes, como são cidades distantes umas das outras, como é que eu tenho esse deslocamento? Se eu não tenho transporte público, como é que essas pessoas conseguem se movimentar, né, nesses espaços? E, por fim, a escolha dessas alternativas que ajudem a melhorar ou a diminuir esses indicadores de poluição com o uso de veículos sem motor ou combustíveis alternativos. Curitiba já tem algumas experiências assim, tem alguns ônibus, mas é tudo ainda muito embrionário, né? A gente vê que falta daí a energia para abastecer esses veículos, né? Ou se eu tiver só carros elétricos, será que não vai faltar energia para as residências, para o comércio, para os serviços, enfim? Então, a gente tem alguns desafios aí pela frente. Mas esses são pontos importantes quando a gente pensa também a mobilidade. E os gestores públicos, então, junto com os técnicos, né, com os mais variados cargos e assessores e consultores, né, quando as prefeituras contratam, podem estabelecer inúmeras estratégias que vão melhorar esses indicadores, então, da mobilidade nas cidades. Como fazer isso? Então, esse autor, o Conterno, aqui de 2013, vocês também vão ter acesso a esse material. Propor, então, e promover o desenvolvimento urbano orientado ao transporte coletivo, como a gente viu ali, né? 70 pessoas num ônibus, né? Para evitar essa sobreposição dos carros. O incentivo a deslocamentos de curta distância, essa descentralização de serviços, depende do porte do município, é altamente recomendável. Restrição ao uso do automóvel, como acontece na área central, em alguns bairros, alguns locais onde tem... Aqui, eles estão mudando muitos sentidos de rua, onde tem hospital, onde tem praças que recebem grandes eventos, também eles estão mudando o sentido de rua justamente para facilitar esse uso da cidade. Né? Oferta adequada do transporte público, tarifa adequada à demanda e à oferta do transporte público. A gente teve recentemente uma briga muito grande aqui, porque o governo do Estado, quando mudou, daí não é uma política de Estado, né? Foi uma política de governo, eles cortaram o subsídio que existia do transporte público. E aí toda a região metropolitana foi impactada. Então hoje a nossa passagem está quase R$5. Agora tem toda uma discussão que eles vão ver se conseguem um novo subsídio para baixar a tarifa, onde você consegue incentivar. Então depende do cálculo que eu faço, compensa mais financeiramente eu me deslocar de Uber ou de carro do que de ônibus. Mesmo tendo a integração, porque aqui eu posso rodar a cidade inteira, passando de um terminal para o outro, né, dependendo do tipo de ônibus que eu use, mesmo assim, às vezes não compensa. Então, isso aqui é uma coisa bem importante de ser discutida. Tem a questão da, se eu não me engano, eles estão usando ainda a meia tarifa aos domingos, né? Então tem para toda a população daí, então, enfim, dá para usar inúmeras alternativas. Segurança para a circulação dos pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas que tenham dificuldades, né? Isso é bem importante de se pensar.
Quando a gente fala da cidade inteligente, eles estão em fase de teste. Então, em Curitiba, a pessoa que tem o cartãozinho do transporte público, que ela está cadastrada, por exemplo, ou sou uma pessoa idosa, ou uma pessoa que eu tenho um tipo de deficiência, quando eu chego em alguns semáforos da cidade, principalmente na região central, que eu coloco o cartãozinho no totem, ele reconhece que eu vou atravessar a rua, e ele demora um pouquinho mais para fechar. Então, é algo ainda, né, em teste, mas que você já começa a ver um uso mais inteligente. Quer dizer, aquele cartão tem um chip, ele identifica a minha meia tarifa quando eu entro no ônibus, mas quando eu vou usar o espaço público, ele também identifica que eu preciso ter um tempo diferente para atravessar aquela rua. Então, é algo que parece meio bobinho, né, meio sem sentido, mas que para aquela pessoa faz diferença. Eu não preciso ficar com o semáforo 15 segundos o dia todo, mas quando aquela pessoa for usar, aquela pessoa está sendo respeitada, né? Isso é bem interessante. E a segurança no transporte público, né? Isso é uma coisa bem... Segurança como um todo no Brasil, mas no transporte público, porque dependendo do compromisso que você tem, você fica com medo de usar o transporte público, vai levar notebook, teus pertences, porque aqui, por exemplo, volta e meia tem acontecido alguns arrastões, né? E aí, como que você vai usar? Você deixa de confiar naquele serviço, né? Alguns exemplos, então, por exemplo, lá na Alemanha, o uso da bicicleta é tão incentivado a ponto de, no transporte coletivo, no transporte público, ter vagões específicos para guardar as bicicletas. Então, eu estou rodando a cidade inteira de bicicleta, agora eu preciso num ponto que vai demorar mais, eu não vou acessar com a bicicleta, mas eu coloco a bicicleta no transporte público e me desloco. Eu tenho meu direito garantido, porque eu sou um usuário de bicicleta e eu tenho um vagão só para mim. Eu não vou atrapalhar as pessoas que são cadeirantes, as pessoas que querem sentar nos bancos lá. Isso é bem interessante, então podemos sim pensar isso no nosso ônibus, porque não? Né? A gente tem alternativas aí importantes para isso. Restrição de veículos em áreas movimentadas em Londres, que são inúmeras ideias pelo mundo, que estão chegando no Brasil e vão chegar nos grandes centros urbanos, com certeza, né? Aqui em Curitiba, como eu falei, eles começaram com a redução de velocidade, mas aí tanto problema que o pessoal está levando tanta multa que eles falam assim, nossa, não vou mais para o centro. Porque é 40 por hora com radar e 40 por hora e ainda se você furar o semáforo. Então a pessoa fala, meu Deus, não consigo mais dirigir. Ela vai deixar de vir para o centro, né? Ponte móvel para ciclistas em São Paulo, é uma iniciativa privada. Opa, passou rápido aqui. Tem investimento privado, a estrutura permite a presença de ciclistas e pedestres que precisam passar de uma margem para outra, numa grande avenida. Fica entre os trechos da Canal da Represa e o Canal do Rio Pinheiros. Então é algo super recente aí que não é o poder público, é iniciativa privada, a partir da demanda social. Deve ter algum ganho, né, em relação aí ao que essa empresa ganha para fazer isso, mas é algo que vai beneficiar muitas e muitas pessoas. E aí a gente vê a morosidade do poder público, né? Muitas vezes para fazer uma ponte dessa, meu Deus, vai levar 15 anos. Fazer licitação e tudo mais, né? Sendo que é algo que impacta já, resolve já a vida das pessoas.